dia. Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento no dia 13 de julho de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, ressaltando que a doutora Cláudia está aqui como suplente, substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado, que ainda não foi preenchida, e permanecerá conosco durante toda a sessão de julgamento. Bom, eu vou dar início ao julgamento do item 14, que é um processo que tem sustentação oral prevista. É um processo da doutora Letícia, item 14, Distribe de Alimentos Francisco Iqueda Limitada. Isaías, pode chamar o patrono, por gentileza? Ok, presidente, irei convocar. Vou pegar o nome do patrono aqui. Item 14 da pauta, doutor Paulo Roberto. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Item 14 da pauta, doutor Paulo Roberto. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Olá, bom dia. Bom dia, doutor. Bem-vindo à nossa turma. A gente vai dar início ao julgamento do item 14, né? Distribuidor de alimentos, Distrib de Alimentos, está abreviado, Francisco Iqueda Limitada. Aí, doutor, a gente inicia pela leitura do relatório, a doutora Letícia é a relatora do processo. Em seguida, o senhor terá 15 minutos para fazer a sustentação oral. E depois nós iniciaremos a leitura do voto e os debates, ok? Aí, de início, vou pedir para que todos silenciem o microfone, para que a doutora Letícia faça a leitura do relatório. Bom dia, doutor Paulo. Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o lançamento tributário relativo ao crédito constituído, eu cito o número da NFLD, correspondente às contribuições do segurado empregado e às da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. O crédito decorreu, 1, de glosas de compensações efetuadas pela empresa em virtude da previsão em sentença judicial. 2, de remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados trabalhadores autônomos, inclusive transportadores. A planilha de 46 e 48, as folhas. 3, de acordos em processos de reclamatórias trabalhistas não devidamente recolhidos. Planilha de 48 a 49. 4, de pagamento indireto de prolabore aos sócios da empresa, assim caracterizado pelo pagamento de seguro de vida e acidentes pessoais aos sócios da empresa, planilha de folhas 49. Fatos geradores estes apurados diretamente na contabilidade da empresa. O acórdão recorrido foi assim emendado. Eu cito o acórdão recorrido, né, que no que tange à compensação indevida de glosa, que decidiu que a compensação de valores recolhidos indevidamente incidentes sobre a remuneração de administradores e autônomos deverá ser feita nos exatos termos da lei. A reclamatória trabalhista, que houve uma retificação, no caso, um provimento do acórdão recorrido, né, que houve um recolhimento posterior,
das contribuições, contribuintes individuais, autônomos, que a devida contribuição sobre os valores pagos aos contribuintes individuais, autônomos, que lhes prestaram serviços, decadência, que foi refutada, e sustentação oral, que, no sentido de que não havia previsão legal para sustentação em primeira instância. O recurso voluntário, ele foi interposto nas seguintes teses, que em 20/10/96, a hora recorrente ingressou com medida cautelar inonimada, cito o número, por meio da qual se buscou o reconhecimento do direito de compensar os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição ao INSS incidente sobre a remuneração de empregados autônomos e prolabore, com as contribuições da mesma espécie e demais contribuições incidentes sobre a folha de salário. No dia 23/6/97, a recorrente obteve medida liminar, sendo permitida a realização das compensações. A seguir, a recorrente propôs a ação declaratória número tal, que foi distribuída por dependência à medida cautelar, pleiteando o direito à compensação dos direitos de créditos detidos face ao INSS, relativos às contribuições recolhidas indevidamente sob remuneração de empregados autônomos e prolabore, com as parcelas vincendas dessas contribuições, bem como com as parcelas vincendas de contribuições devidas sobre a remuneração de administradores e autônomos. Que no dia 28 de março de 2006, as referidas ações foram julgadas parcialmente procedentes, sendo reconhecido o direito de a recorrente realizar as compensações pleiteadas. Não obstante isso, a recorrente foi surpreendida no dia 29/9/2006 pela lavratura do auto de infração, a qual exigiu valores supostamente devidos no período de janeiro de 96 a dezembro de 2008. Segundo ponto do recurso, preliminarmente, a decadência da constituição do crédito tributário, eis que a recorrente estaria sujeita ao pagamento de contribuições previdenciárias referentes ao período de janeiro de 96 a dezembro de 98, sendo que a recorrente somente foi notificada da NFLD em 5/10/2006. Que já foi pacificado o entendimento de que as contribuições também se submetem ao prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Quarto argumento. Tendo em vista que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por força de medida judicial, descabida a cobrança de multa de ofício, conforme o artigo 63 da Lei 9.430, que não deixa dúvidas sobre a não incidência da multa de ofício quando o crédito tributário for constituído com o intuito de evitar a decadência. 5. Nem se alegue que, em virtude de a apelação do fisco ter sido recebida com os efeitos suspensivos e devolutivos, a cobrança dessa multa de ofício seria legítima. É que a suspensão dos efeitos da sentença favorável de primeira instância ocorreu apenas no dia 29/11/2006, 2 meses após a lavratura da NFLD. No mérito, que a sentença judicial reconheceu expressamente o direito de a recorrente promover a compensação das contribuições pagas indevidamente, utilizando-se da contagem de 5 anos a partir da homologação tácita ou expressa dos lançamentos, ou seja, garantiu à recorrente o prazo de 10 anos para proceder à compensação das contribuições previdenciárias. Defende, outro item, portanto, ser de 10 anos ao todo o prazo de prescrição do direito de pleitear a restituição do indébito, em não tendo havido homologação expressa do lançamento. Assim, teria a fiscalização se equivocada ao glosar as compensações realizadas pela recorrente por meio de utilização de créditos anteriores a setembro de 91. Isso porque, conforme se pode extrair da sentença, entre aspas, a recorrente poderia compensar os créditos a partir de 1987, de modo que a compensação dos créditos apurados no período de agosto de 89 a junho de 94 encontra guarida na sentença, sendo descabida a glosa hora realizada. 8º ponto, quanto aos recolhimentos já efetuados pela recorrente, sustenta que a matéria não é tratada na ação judicial, não havendo que se falar em concomitância, bem como de que não merece prosperar
a alegação da autoridade julgadora de primeira instância de que os pagamentos já realizados pela recorrente por meio de GPS, datada de 19/10/2006, só deverão ser considerados no momento da liquidação de todo o montante cobrado na NFLD. Assim, devem ser os pagamentos prontamente reconhecidos, anulando-se a presente NFLD no tocante a esses valores. Por fim, quanto ao lançamento das contribuições relativas a ações trabalhistas, sustenta que essas incidem sobre os valores assim indicados no acordo e não sobre sua totalidade, sendo que, entre aspas, esta é exatamente a situação em comenta, a base de cálculo das contribuições previdenciárias está expressamente prevista nos acordos trabalhistas firmados com o senhor Jânio de Lima e Leonildo Belquides, de modo que os artigos acima transcritos não são aplicáveis aos casos em pauta. Esse é o relatório e eu registro também que recebi memoriais. Obrigada, doutora Letícia. Doutor Paulo, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação. Perfeitamente. Muito obrigado, senhora presidente, senhora relatora, demais conselheiros e conselheiras. Bom dia. Espero que todos estejam bem e com saúde. Vou me furtar, se me permitirem, a também relatar os casos, porque já muito bem expostos pela conselheira relatora. E vou me focar especialmente nos pontos, nas razões recursais propriamente ditas, focando naqueles pontos que entendo essenciais para a correta apreciação do caso. O primeiro ponto que gostaria de chamar a atenção é que, inclusive, foi afirmado em primeira instância que a NFLD, ora analisada, ela foi lavrada com o intuito de evitar a decadência, prescrição de decadência. Por conta disso, considerando que em sede judicial ainda não havia um provimento definido, quer dizer, a tutela favorável à recorrente ainda seria permitida, bom, ainda não era definitiva, a decisão de primeira instância optou por manter a NFLD. E, bom, só ocorre que se isso era verdade em 2006, agora, passados mais de 15 anos da decisão de primeira instância, a decisão judicial já é definitiva. Em 2017, conforme expus os memoriais, houve o trânsito julgado da decisão favorável à recorrente em relação ao direito de compensação dos créditos ora analisados. Portanto, principalmente se tratando de um lançamento que tinha por objetivo evitar a decadência, e agora sendo concreto e definitivo que a compensação feita pela recorrente era devida, não há por que se manter a exigência ora analisada. Esse é o primeiro ponto, e basicamente a conclusão dele é que o crédito ora analisado já foi apreciado pelo judiciário, que entendeu, que deu razão à recorrente, e, portanto, qualquer decisão que não seja o cancelamento da NFLD que analisamos seria desrespeitar uma decisão judicial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à decadência. Conforme bem exposto pela relatora, os créditos analisados aqui, eles vão de janeiro de 96 a dezembro de 98. E a ciência da NFLD se deu em outubro de 2006. Portanto, entre os fatos geradores e a ciência, a notificação da NFLD, transcorreram entre 8 anos e meio e 10 anos e meio. Considerando que, inclusive, entendimento cediço do Superior Tribunal de Justiça, as contribuições elas estão submetidas ao artigo 150, parágrafo 4º do CTN, a recorrente afirmou ter havido decadência do crédito tributário. Para nossa surpresa, a decisão de primeira instância afastou o argumento de decadência com base no artigo 45 da Lei 8212, que concedia às contribuições o prazo de 10 anos de decadência. Ocorre que esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo mais subsistir. De forma que, de novo, pleiteia-se a decadência do crédito tributário com base no artigo 150, parágrafo 4º. Lembrando que o prazo, o interregno entre o fato gerador
e a ciência foi de entre 8 anos e meio e 10 anos e meio, portanto, evidentemente prescrito. O terceiro ponto, inclusive levando em consideração o que é afirmado na decisão de primeira instância, a NFLD teve como objetivo impedir a decadência e ainda assim foi lavrado com aplicação de multa, em completa violação ao artigo 63 da 9430, que diz que lançamentos que têm por objetivo evitar a decadência não são submetidos ou não permitem a exigência de multa, de aplicação de multa. Esses são os argumentos preliminares. Eu entendo que aqui todos eles, de forma autônoma, já comprometem a notificação, a NFLD em sua integralidade. Portanto, já que eu poderia parar a sustentação, mas apenas em prol do princípio da eventualidade, seguirei a análise do mérito propriamente dito. O primeiro ponto retornando à decisão judicial, a decisão judicial reconheceu o direito da recorrente de realizar as compensações pleiteadas e deixou expresso que esse direito se estenderia a fatos geradores desde 1987. E considerando que a compensação efetuada pela recorrente se deu em relação a fatos geradores a partir de 1989, evidentemente ela tinha o direito de compensar os créditos, tal qual, novamente, afirmado em decisão judicial. Tudo o que foi feito com base ou com respaldo na decisão judicial. Por fim, dois últimos pontos em relação quando da notificação de lançamento efetivamente haviam valores que a recorrente reconhecia como devidos e, portanto, efetuou o recolhimento. No entanto, a decisão de primeira instância se negou a reconhecer esse recolhimento, afirmando que ele apenas poderia surtir efeito quando da liquidação da sentença, o que não é verdade. O recolhimento foi feito ainda em período de impugnação, e o próprio artigo 151 do CTN diz que o pagamento é uma das causas extintivas do crédito tributário, portanto, nesse ponto, o crédito deve ser reconhecido como extinto. E, por fim, um último pedaço da notificação da exigência tributária diz respeito ao recolhimento de contribuições em relação ao acordo em processos trabalhistas. A base de cálculo adotada pela notificação foi a integralidade do acordo, quando, na verdade, o acordo segmentava parcelas que eram indenizatórias e parcelas que eram efetivamente remuneração de forma explícita. Portanto, se entende como equivocado o procedimento adotado de adotar a integralidade do valor do acordo, quando existia essa segmentação expressa, principalmente considerando que indenizações não compõem base de cálculo das contribuições. Suposto, esses eram os argumentos fundamentais, apenas relembrando que o interregno entre os fatos geradores e a ciência foi de entre 8 anos e meio e 10 anos e meio, portanto, principalmente levando em consideração a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212, declarado pelo Supremo Tribunal Federal, em entendimento do STJ de que contribuições estão submetidas ao prazo do artigo 150, parágrafo 4º, prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º, os créditos tributários, ora exigidos, já haviam decaído, e ainda que assim não fosse, a recorrente conta, se antes contava com uma tutela não definitiva, agora a tutela se tornou definitiva. Desde 2007, houve o trânsito julgado da sentença favorável à recorrente. Portanto, qualquer decisão que não seja o provimento, ou o cancelamento, melhor dizendo, da notificação, representaria um desrespeito à decisão judicial. Essa foi minha sustentação, focada nos pontos que entendo fundamentais para a apreciação dos senhores e das senhoras. Já agradeço imensamente a oportunidade de dirigir a palavra a vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Passo a palavra para a doutora Letícia. Eu agradeço a sustentação, doutor Paulo. Direto ao voto, eu conheço do recurso, ele é tempestivo,
à exceção da matéria abarcada pela concomitância nos termos da súmula CARF número 1, consoante adiante será demarcado. Antes, enfrenta a matéria de ordem pública, inclusive suscitada pelo recorrente, que é a decadência do lançamento tributário. Compulsando a NFLD, verifico que o lançamento tributário se reporta às competências de janeiro de 96 a dezembro de 98. Por sua vez, a ciência da recorrente do procedimento se deu em 10 de 2006, está nas folhas 42. O artigo 45 da Lei 8.212 prevê um prazo de 10 anos para a constituição dos créditos tributários relacionados às contribuições. Ocorre que, nos termos do artigo 1463b, apenas a legislação complementar poderia disciplinar acerca da decadência tributária, e passo a citar a súmula vinculante número 8 do Supremo Tribunal Federal, de junho de 2008. Nesse sentido, o prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias passou a ser aquele fixado do CTN, de 5 anos. Portanto, por quaisquer das regras de contagem do prazo decadencial, imperioso é o reconhecimento da extinção do crédito tributário pela decadência nos termos do artigo 1565 do CTN. Importante registrar que o presente lançamento se deu ante a ocorrência da glosa das compensações, né, efetuadas pela empresa, de remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados autônomos, trabalhadores, planilha tal. Número 3, de acordos em processo de reclamatória trabalhistas, não devidamente recolhidos. E número 4, de pagamento indireto de prolabore aos sócios da empresa, assim caracterizado pelo pagamento de seguro de vida e acidentes pessoais aos sócios da empresa. Fatos geradores estes apurados diretamente na contabilidade da empresa. Embora, conquanto a recorrente defenda que deva ser anulado o lançamento da multa de ofício relacionada a compensações efetuadas pela empresa, eu não vislumbrei o lançamento em questão no auto de infração. Inclusive, eu peço para também se atentarem ao auto de infração, porque eu particularmente não vislumbrei multa de ofício aqui. Né? Se tivesse sido lançada, eu entendo que ela não é devida. Né? Aí eu, inclusive, enfrento essa questão com base no artigo citado pelo patrono. Não obstante a totalidade das competências do lançamento, já de 96 a 98, né, estarem abarcadas pela decadência, caberia uma indagação acerca da competência dessa instância administrativa em enfrentá-la no contexto do lançamento relativo às glosas de compensações indevidas em virtude de sentença judicial. Aliás, consultando o sítio eletrônico da Justiça, no TRF3 da Terceira Região, verifiquei que já houve o trânsito em julgado da ação declaratória favorável ao contribuinte, embora não se tenha juntado aos autos cópia desse provimento definitivo, pelo que se desconhece os comandos decisórios. Portanto, entendo que, em relação ao fato gerador, entre aspas, compensação indevida, de folhas 34, aí eu cito como é que ele está indicado no auto de infração, e o relatório fiscal também ele fala, cito nas folhas 45, né, a glosa da compensação, que foi de 2 CNPJs da empresa, eles citam o número da ação judicial, né, que no caso o fisco entendeu que deveria observar a prestação quinquenal, né, enfim, eu cito isso. Voltando ao raciocínio no voto, entendo que em relação a esse fato gerador, essa instância encontra-se impedida de manifestar em razão da concomitância que nos termos da súmula CARF número 1 dispõe. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas apreciação pelo órgão de julgamento de matéria distinta da constante do processo judicial. Por tratar tanta ação judicial já transitada em julgado, entre parênteses, que se desconhece na ambiência desse PTA o comando decisório, e estes autos de direito à compensação de crédito tributário, é que entendo que
a concomitância, devendo as questões jurídicas serem decididas com exclusividade pelo Poder Judiciário, como der certo foram. Deixo registrado nesse voto que, ao retornar o presente feito à unidade preparadora, será cumprido os termos da sentença/acórdão transitada em julgado nos seus exatos limites. Aliás, tem inclusive competência para apreciar a decadência dessa matéria que não conheço, por força da súmula CARF número 1, ante a concomitância, fecha parênteses, se for o caso, eis que, por se tratar de matéria de ordem pública, poderá o delegado da Receita Federal conhecê-la no momento do cumprimento do julgado. Ante ao exposto, eu deixo de conhecer da matéria concomitante à ação judicial, relativa à glosa de compensação indevida, para, na parte conhecida, dar provimento ao recurso, ante a decadência do crédito tributário. Então, é justamente para não incorrer no risco de violar um comando decisório do Poder Judiciário que eu não conheço essa matéria que foi submetida ao Poder Judiciário. Mas eu quis consignar no meu voto que a unidade preparadora irá, sim, proceder no momento da execução do julgado. Ela, assim, irá proceder, no caso, excluindo essa glosa, se assim o comando decisório, de fato, tiver decidido. E poderá, inclusive, dessa matéria que eu não posso conhecer, reconhecer a decadência, que para mim é um ponto sensível, porque ela é evidente, a decadência. Ela é evidente. Então, cabe a esse colegiado, por exemplo, enfrentar essa questão. Doutor Paulo, eu estou limitada à súmula CARF número 1, para de antemão conhecer e enfrentar essa matéria. Mas eu submeto ao colegiado os termos assim, do meu voto, está aberto para eventuais modificações da minha lógica decisória aqui. Obrigada, doutora Letícia. Antes só de abrir para o doutor João, depois Paulo, depois doutor Wesley, eu só fiquei na dúvida, a decadência você está reconhecendo só em relação aos fatos geradores que não são a glosa de compensação? É isso? Exato. Eu entendo que eu estou sem competência para isso. Imagina a hipótese do juiz falar, não é decadente. Eu iria contrariar uma decisão, eu não conheço essa decisão. Ela, enfim. Concordo. Vamos aos debates e, assim, estou completamente aberto à construção aqui do melhor. Sim, e aí só mais uma dúvida, em relação aos outros fatos geradores, então eles estariam totalmente decaídos, certo? Que aí teve uma remuneração de autônomos aqui que eu vi. Totalmente. Aí a senhora levantou uma questão de multa, a multa que está se pedindo para tirar no processo ele relativa à multa de ofício, né? Mas é em relação ao período que está decadente, de glosa de compensação, certo? Que sim, foi judicializada. Sim, eu entendo que não cabe essa multa, inclusive que não cabe essa multa, inclusive eu poderia conhecer dela, ela essa não multa, estaria ela abarcada. foi aplicada, o levantamento é 1G, não é? Só que eu não localizei essa multa de ofício, eu localizei multa de... Se ela tiver sido aplicada, eu conheço da multa. É porque aqui no relatório de folha 22, aí... Está na folha 35, doutora Chico. Tá, não tá? A partir da 22 já tem falando. Tá, não tá, doutor João? Tem a multa, não tem? Eu vou passar a palavra para o doutor João. Então, desculpa, senhora presidente, mas então só para... eu conheço da matéria da multa e do provimento, porque ela não deveria incidir em relação ao lançamento pela compensação indevida, isso se ela não for alcançada também pela decadência, ela também estaria alcançada pela decadência, né? Então, assim, eu nem entro nesse mérito. A multa também eu conheço, eu vou explicitar no meu voto, doutor, que eu conheço a questão da multa e ela é afastada também pela decadência. Vou passar para o doutor João, então. Doutora Letícia, parabéns pelo voto. Eu tenho algumas
pontuações. Vou começar pela própria multa. Sim, foi aplicada uma multa. Essa multa, a gente já discutiu isso várias vezes aqui no CARTA, ela impropriamente era chamada na legislação de multa de 1 hora, mas a natureza dela era multa de ofício, e aquela multa escalonada no tempo, escalonada em razão da fase do processo. A natureza dessa multa é de ofício, portanto, ela seria inaplicável no lançamento para prevenção da decadência. Eu concordo com a senhora que a questão da multa pode ser conhecida e a multa tem que ser afastada. E nesse caso, eu já vou chegar nesse ponto, quando eu falar da decisão judicial, nesse caso eu acho que é importante, sim, consignar no voto o seu posicionamento acerca da multa de ofício, ou dessa multa aplicada que tem natureza de multa de ofício. Sobre a decadência. Sim, todos os fatos geradores já estariam sido fulminados pela decadência, inclusive aqueles relativos à compensação. Porém, concordo com a relatora que, pelas duas razões que ela expôs, não é possível a gente apreciar a decadência da matéria que foi submetida ao judiciário. Uma das razões é a concomitância, a outra razão é que a gente não tem o teor da decisão judicial. E aqui eu faço uma observação muito importante. A gente está diante de um tributo cujo lançamento se daria por homologação. Usualmente é um tributo que se lança por homologação, ou seja, o contribuinte apura e paga, e o fisco teria 5 anos, claro, nas regras hoje vigentes. A gente sabe que naquela ocasião ele tinha a súmula número 8, mas enfim, súmula vinculante número 8, mas nas regras vigentes, o fisco teria 5 anos para homologar o pagamento. Ou homologar a extinção daquele crédito tributário, que nesse caso não terá sido dado pelo pagamento, teria sido dado pela compensação. Quando o contribuinte optou pela via judicial, qual que é o efeito disso na homologação? Esse é que é o ponto importante, que às vezes isso gera dúvida no colegiado. Fatalmente, o deslinde judicial dessa questão vai superar, a gente conhece como é o ritmo do nosso poder judiciário, vai superar o prazo decadencial, como superou. E a propositura da ação judicial pelo contribuinte, ela não susta o prazo de decadência. E nem o prazo homologatório. Isso significa dizer que se o contribuinte, como foi o caso, ele ingressa no judiciário pedindo para extinguir o crédito tributário com a compensação, e essa decisão sobrevém ao prazo de decadência, no momento de cumprimento, se o contribuinte tiver um provimento favorável, no momento do cumprimento, não será mais possível fazer a homologação, por causa da decadência. Não sendo possível fazer a homologação, não há crédito tributário a ser compensado. Esse é que é o ponto importante. Não seria possível fazer a compensação porque o crédito tributário não terá sido constituído, porque não houve homologação e porque não teria havido lançamento de ofício. É por essa razão que se faz o lançamento de ofício, para prevenir essa decadência. Por quê? Sobrevindo uma decisão judicial favorável que determina a extinção do crédito tributário, o crédito tributário tem que existir. E esse crédito tributário só existe, neste caso aqui, porque o lançamento de ofício foi feito. Então, é no momento do cumprimento da decisão judicial que autorizou a compensação que se fará a extinção do crédito tributário, comparando-se o provimento judicial obtido pelo contribuinte com o crédito tributário constituído de ofício, que é esse auto de infração. Isso significa dizer, nesse ponto está corretíssima a relatora, que eu não posso extinguir aqui, por decisão administrativa, o crédito tributário, porque aí, quando chegar o processo lá na autoridade preparadora, ela vai compensar esse valor determinado da sentença com o quê? Com o quê? Então, esse valor a ser compensado, que o contribuinte, eu também não conheço o teor da sentença, mas estou presumindo que tenha sido reconhecido o direito creditório, é o que eu presumo, esse direito creditório reconhecido judicialmente precisa
ser agora confrontado com o seu débito, sem multa, tudo bem, está correta a relatora também com relação à extinção da multa, mas ele precisa ser confrontado com o débito que foi constituído oportunamente, se tiver sido constituído oportunamente. Do contrário, nós teríamos, olha só, do contrário, o contribuinte já não teria que pagar esse tributo, porque não teria sido homologado. Se não tivesse lançamento de ofício, ele não teria que pagar e teria ainda mais um direito creditório reconhecido. Então, além de não pagar, ainda teria restituição do que não pagou. Então, a razão do lançamento do prevenido de decadência é permitir isso que a doutora Letícia colocou no penúltimo parágrafo da decisão dela. Permitir que se confronte o crédito tributário constituído de ofício, ainda que sem multa, com a decisão judicial. É por essa razão que não é possível que a gente agora dê um novo provimento, ainda que de natureza administrativa, dê um novo provimento, dê uma nova sentença para ele, fazendo aqui uma má comparação, reconhecendo o que já foi reconhecido. Então, o direito que ele tem reconhecido não se questiona. Estou presumindo que está reconhecido o direito creditório. Só que agora, para cumprimento dessa sentença, é necessário existir o débito. Esse débito existe, está aqui. Nós não podemos extingui-lo aqui. A extinção do crédito tributário se dará no cumprimento da sentença, que aí sim ocorre na liquidação, pela autoridade preparadora. Então, veja, esse é o efeito da opção feita pelo contribuinte pela via judicial, ou por uma das vias. Quando ele faz uma opção por uma das vias, ele exclui a decisão, que ainda que lhe fosse favorável, mas ele exclui a decisão da outra via. É o teor da súmula CARF número 1. Ainda que ele tenha razão quanto à compensação, essa razão não é decidida aqui, é decidida no processo judicial. Ele necessita a existência do crédito tributário para, então, se aplicar as razões dele. E, por fim, o patrono falou que seria imperativo, diante da decisão judicial que reafirmo que disse a relatora desconhecemos, cujo teor desconhecemos, seria imperativo o cancelamento do crédito tributário. Não é o cancelamento do crédito tributário, ou do auto de infração ou da notificação do lançamento. O que provavelmente é imperativo, pelo menos isso está no pedido aqui, que consta do processo, da decisão, da petição do processo judicial, o que é imperativo é a extinção do crédito tributário. Extinção do crédito tributário é um fenômeno totalmente diferente do cancelamento da notificação de lançamento. São fenômenos diferentes. O contribuinte solicitou judicialmente que fosse extinto pela compensação e ele vai ser extinto pela compensação. Mas isso não significa que o crédito tributário vai ser cancelado. E, quanto à decisão, que também foi aventado da tribuna sobre a decisão de primeira instância acerca dos pagamentos havidos da parcela em controvérsia, no prazo impugnatório, portanto, após o lançamento, está correta a decisão de primeira instância. Não se trata de reconhecer ou não o pagamento, podemos até reconhecê-lo aqui. O que não é possível é a gente fazer aqui a liquidação o confronto desse pagamento com o crédito tributário. Nós não somos autoridade preparadora e não teríamos, neste caso, competência de fazer essa liquidação do pagamento efetuado após o lançamento, que é o caso. Claro, quando o lançamento ocorre antes do lançamento, a gente analisa se o lançamento poderia ter sido feito porque existia pagamento pretérito, que não é o caso aqui. O pagamento ocorreu após o lançamento, mas no prazo impugnatório, pelo próprio patrono disse. Então, nesse caso, está correta a decisão de primeira instância. Esse pagamento, se existente, ele vai ser considerado e deve ser considerado no momento da liquidação, porque ele não altera o lançamento. Ele não altera o lançamento. Ele pode até extinguir o crédito tributário, mas ele não altera o lançamento. Essa discussão entre cancelar ou modificar o lançamento e extinguir o crédito tributário são fenômenos totalmente distintos. Obrigado, doutora Sheila. Obrigada. Doutor João, só antes de passar para o Paulo, tem uma súmula CARF 17 que fala, não sei se seria o caso dos autos, não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência.
quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos 4 ou 5 do artigo 151 do CTN, e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Acho que talvez seja o caso de verificar a aplicação da súmula 17. Nesse caso, teria que verificar, doutora Sheila, porque a súmula antes tem... da ação fiscal, ele tinha... por isso que eu falei. Mas, como a relatora está aplicando o dispositivo legal, supre da mesma forma. Eu até acho que ele antecede a súmula, né? Neste caso. Doutor Paulo, depois doutor Wesley. Bom, eu tenho duas considerações. O lançamento efetuado para prevenir a decadência, nesse aspecto de ser ou não um lançamento para prevenir a decadência, eu acho que essa matéria comporta apreciação pelo colegiado, independente de ter havido ação judicial ou não. A questão é, o lançamento para prevenir a decadência, ele é factível quando a decadência não tem ocorrido. Quando ela já ocorreu, esse lançamento tem uma incongruência, entendeu? O que me parece que é o caso. Outra questão, nós temos aqui a sentença do judicial, me parece de primeira instância, que delimita o contexto da matéria que foi submetida à pressão judicial. E está lá no primeiro parágrafo. Trata-se de ação declaratória proposta em face da União, INSS, inicialmente distribuída, visando a declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue os autores ao recolhimento da contribuição ao INSS no valor de 20% sobre tais parcelas. Bem como o reconhecimento do seu direito de compensar as contribuições indevidas pagas com tributos da mesma espécie. Esse direito foi reconhecido o direito a compensar dessas matérias. E vamos lá no final dessa sentença. Página 156 do processo. Bom, então, vamos lá. A decisão. Reconhecer por questão de ordem lógica indevida a cobrança de exações tal. Autorizar a postulante a compensar as contribuições pagas indevidamente representadas pelas guias tais, anexas aos autos, com as parcelas vincendas da contribuição incidente sobre folha de salário, bem como da contribuição incidente sobre a remuneração de administradores tal. O termo ACO é tal. Com relação à União Federal, em face de sua manifesta ilegitimidade, isso não me interessa agora. Condenaram a fixar os honorários. Bom, os valores a compensar serão corrigidos com relação ao período tal, a correção monetária tal, a partir do valor Selic, os juros. Vou continuar, ainda não cheguei aonde. Bom, ressalvados o direito da RE de proceder à plena fiscalização acerca da existência dos direitos a serem compensados, verificando a exatidão da compensação realizada pela autora e a conformidade do procedimento por ela adotado. Então, isso que o fiscal fez é esse parágrafo aqui que o juiz diz que a competência é nossa, entendeu? Isso que o fiscal fez não foi decidido pela sentença, entendeu? A sentença reconheceu o direito a compensar, não analisou a compensação em si, que é uma matéria objeto do lançamento. A compensação em si, quando ela foi analisada, ela analisou intempestivamente, porque já estava vencido o prazo decadencial. Essa decadência aqui não foi decidida nessa sentença, entendeu? Não vi decisão sobre decadência nessa sentença. Então, não é uma matéria que vai ser decidida no judiciário e nem foi posta lá. Ela foi decidida pela DRJ e a DRJ negou o direito à decadência, não reconheceu a decadência porque entendeu aplicável a decadência decenal e não quinquenal. Foi esse o fundamento da decisão de peso, entendeu? Eu acho que isso é matéria que é passiva de conhecimento. Havendo a decadência, eu acho que eu entenderia que era o caso de declarar. São as considerações. Obrigada, doutor Paulo. Vou passar para o doutor Wesley e doutor João.
Bom dia a todos. Eu faço aqui as minhas palavras do Dr. Paulo, e são os dois pontos que eu exatamente ia levantar. Primeiro, por mais que o fiscal levou em consideração a época dos fatos geradores, a regra decadencial de 10 anos, o STF, ele determinou, né, a regra dos 5 anos. Então, também acredito que seria uma incongruência nesse sentido. Mas, se nós formos levar essa interpretação que o fiscal tinha lá, ainda, né, apesar das decisões em 2006 já serem de 5 anos, né, não havia ainda a súmula vinculante número 8, número 8, né, que foi em 2008, né, mas já tínhamos diversas decisões do prazo de 5 anos. Então, também acredito que seria uma incongruência. E também, na questão da ação judicial, que foi ajuizada antes, né, do lançamento, não tem a regra lá decadencial debatida, né, porque não foi objeto naquele momento. Então, o que vai forçar, por exemplo, se nós não decidirmos aqui, ao contribuinte ter que ajuizar uma ação judicial para questionar a regra decadencial. Então, não faria muito sentido nesse aspecto, porque lá no judiciário não teria sido discutido, que, por sua vez, não discutiu a glosa em específico dos períodos registrados aqui, mas o direito, muito bem colocado pelo Dr. Paulo. Então, eu também tendo a abrir divergência para poder declarar a decadência integral do processo, né? Nem entrando no mérito da questão, se foi objeto, não, nós vamos ter que entrar no mérito, objeto ou não da decisão judicial, né, para atrair a concomitância. Então, eu acredito que eu também me posicionaria nesse contexto. Obrigada, doutor Asa. Doutor João. Doutor Paulo, não tem dúvida que todos os períodos aí, de todas as rubricas lançadas, qualquer que fossem os fatos geradores, estariam decaídos antes da súmula vinculante. Isso não se discute. O que foi bem colocado pela relatora, e aí eu concordo, é se nos cabe, no caso de concomitância, de não conhecimento da parte concomitante, apreciar a decadência. Já tivemos essa discussão aqui algumas vezes. No meu entendimento, aí eu concordo com a relatora, eu vejo que a matéria solicitada na decisão judicial, que foi, além do reconhecimento do seu direito de não pagar a contribuição previdenciária sobre aquelas rubricas, também compensar o que se pagou, ele pediu isso, o senhor leu. E ele faz a compensação, disso decorre o lançamento para constituir esse crédito tributário compensado, que estaria sob júdice. A existência dessa concomitância sobre a matéria compensação, impede apreciar a decadência dessa parte da notificação do lançamento. No restante, concordo com a relatora, está tudo decaído e a gente vai decidir isso aqui. Mas essa parte, não, ela não está decaída. Quer dizer, desculpa, ela até está decaída, ela não está apreciável. Ela não está apreciável. Por quê? Porque essa matéria, antes de a gente poder apreciá-la, ela deveria superar a fase do conhecimento. E ela não supera essa fase do conhecimento em razão da súmula CARF número 1. Agora, muito bem observado pela relatora, não quer dizer que a decadência não existiu. Quer dizer que não nos cabe apreciar. Mas que na liquidação tem que ser apreciada. O delegado terá que apreciar, e não é só a decadência, tem que apreciar a questão da multa. Como está tudo decaído, a multa é decorrente, porque a multa é vinculada, ela não subsiste com a exclusão do principal. Mas se remanescesse alguma coisa, por exemplo, teria que apreciar a questão da multa também, da parte não conhecida, porque a gente não pode decidir sobre compensação aqui, uma vez que o contribuinte buscou o amparo judicial para que se decidisse sobre isso. É esse que é o ponto. Eu sei que tem uma decisão da Câmara Superior que fala sobre reconhecimento de ofício de decadência. Ainda que não se conhecesse do recurso, lá naquele caso, acho que era pela questão de súmula CARF número 2, mas aí seria indiferente,
mas tem reiteradas decisões da Câmara Superior justamente no sentido contrário, que o não conhecimento do recurso, não superada a fase do conhecimento, não é possível você conhecer de ofício uma matéria de ordem pública. Porque você não superou a fase da existência do recurso, da devolução. Não é conhecer de ofício, é a pedido. Pior ainda, porque se eu não conheci do recurso, veja só, se eu não conheci do recurso na matéria concomitante, eu não posso conhecer das matérias trazidas nele. Mas aí, João, eu entendo que o lançamento ele já nasce com vício, né? O vício decadencial. Ele já nasceu com o vício. Por isso que eu até entendo a sua argumentação se o auto de infração, nos demais termos ali, prevenisse a decadência, enfim, estivesse dentro da regra. Mas eu nesse contexto, eu entendi que ele já nasce com o vício, né? Então, assim... Mas naquela ocasião, era 10 anos o prazo, né? Não, teve só modulação. Sim, naquela ocasião, o que acontece? Nós tínhamos o debate dos 5 ou 10 anos, né? Mas em 2006 já estava segmentado, já tinha a repercussão geral, foi em 2006. A súmula vinculante veio depois, né? A súmula vinculante número 8. Então, assim, dá para interpretar que naquela ocasião também foi o que eu pensei também aqui. Aquela ocasião não teria uma o vício, matéria diferenciada, entendeu? Uma matéria diferenciada a gente sempre pode conhecer. Pois é, mas a modulação dos efeitos, Sheila, acaba trazendo o vício, né, para o contexto. Então, sei, enfim, eu vou... a gente vai ter entendimento divergente, né? Doutora Letícia, a senhora vai manter o voto? Doutora Sheila, um último posicionamento meu, no curso da leitura do meu voto, notou-se uma espécie de constrangimento intelectual meu em não conhecer uma matéria que é claramente decadente. O doutor Paulo, realmente, ao ler o final da sentença, que não é definitiva, eu tive um acordo, mas que naquele momento autorizou a fiscalização, ele, de fato, trouxe aqui, da mesma forma que eu posso conhecer a multa de ofício por esse lançamento da glosa de compensação, eu posso, porque ela não é objeto da ação judicial, não é objeto da ação judicial a questão da decadência. Então, o que me faz aqui perante esse colegiado, que a matéria é concomitante em relação ao acerto de contas, é evidente que é, mas em relação à decadência, principalmente a leitura da sentença, ela me fez muito pensar que não seria objeto da ação judicial a questão formal e material do lançamento mesmo. Por isso, eu não estaria, no caso, limitada, porque eu, como conselheira, eu tenho um enorme respeito e até obrigação funcional minha, o respeito às súmulas do CARF. Eu acho que esse debate, por si só, me faz refletir que eu não estaria desrespeitando a súmula CARF número 1 ao reconhecer uma decadência de ofício, porquanto, se lermos o final da súmula CARF número 1, ela expressa em falar, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial. Embora não me tenha sido trazida aos autos cópia integral desse processo judicial, que me faria, de forma mais segura, conhecer o que é causa de pedir ou não dessa ação judicial, pela leitura que o doutor Paulo fez da sentença, eu tendo a entender que a decadência, e não tenho o menor constrangimento em rever meu voto nesse sentido, não estaria abarcada na concomitância por final dessa súmula. Então, eu tenderia a conhecer de ofício, deixando claro no meu voto que não estaria abarcada com a súmula CARF e reconhecer a decadência. Eu tô debatendo com esse colegiado nesse sentido. Com todo o respeito ao voto que eu desenvolvi antes e aos debates aqui, eu tendo
a rever esse posicionamento por uma questão processual mesmo, do que é causa de pedido da ação judicial. Doutor João pediu a palavra de novo, não? Doutor Paulo, o senhor tem alguma questão de fatos, algum esclarecimento? Só uma questão de fato que talvez ajude. A decisão judicial ela vem inclusive antes da notificação de lançamento. Portanto, eu acho que isso aí ajudaria a esclarecer exatamente o ponto que o Dr. Paulo, apontou, de que não poderia haver concomitância por uma questão cronológica. Ok. Então, doutora Letícia, como ficaria o seu voto? Você vai conhecer integralmente do recurso e dar provimento? Porque eu tenho que colocar a questão do conhecimento. Eu vou conhecer integralmente, dar provimento, abrirei um tópico específico para poder distinguir essa questão, né? Porque eu entendo que eu não violaria a súmula CARF número 1, de por que não é objeto, justamente a súmula CARF número 1, que vai me autorizar a conhecer isso, porque não é objeto da ação judicial a questão do lançamento, da decadência. Ok. Então, eu vou colocar em votação, então, inicialmente o conhecimento, né? No caso, a doutora Letícia está conhecendo integralmente do recurso e aí está dando provimento ao recurso. Doutor João. Eu abro divergência, eu não conheço da matéria relacionada à compensação. E aí, em relação a essa matéria, a parte do lançamento lá, a rubrica compensação, levantamento compensação, glosa de compensação, por decorrência também não conheço da decadência ou das formas de extinção daquele crédito tributário. Eu não conheço dessa matéria. O restante eu conheço integralmente como a relatora. Então, o doutor João abriu divergência para conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria relativa à glosa de compensação em face da concomitância com a ação judicial. É isso, doutor João? Doutor Wesley. Então, no caso, a relatora está reconhecendo a decadência integral, né? Está conhecendo integralmente do recurso para dar provimento. Então eu estou votando o conhecimento, né? O conhecimento, tá bom. Eu vou... não, nós só estamos conhecendo, então. Está conhecendo ou não conhecendo, ou conhecendo parcialmente do recurso. Só o conhecimento. Então, eu vou conhecer do recurso. Doutor Paulo. Bom, eu conheço do recurso em relação às questões diferenciadas, notadamente a decadência e demais questões da compensação não abarcadas pela decisão judicial. Porque a questão judicial lá, o direito invocado na decisão judicial, não estou apreciando aqui, nem estou conhecendo nenhum argumento relacionado a ele, entendeu? Estou reconhecendo aqui a questão diferenciada, estou conhecendo dela. E aí entra a decadência. Então, você está conhecendo parcialmente, menor extensão, é isso? Pronto, é isso que eu queria entender. Eu também queria entender. Se é uma segunda divergência, no caso. É uma segunda divergência. É que eu acho que o conhecimento não é dessa forma, entendeu? Que eu acho que a gente poderia conhecer essa questão da decadência ou não, entendeu? Mas o senhor acompanha, porque eu entendo como o senhor também, doutor Paulo. Eu só queria saber se enfim, só formalizar, né, para saber em que ponto o entendimento do senhor difere do da doutora Letícia. Tem alguma parte que a doutora Letícia conheceu que o senhor não conhece? Absolutamente nada. Meu entendimento é o entendimento da Letícia. Apenas a forma de me expressar sobre o conhecimento, que eu não estou conhecendo de nada que foi tratado no processo judicial. Eu estou conhecendo da questão diferenciada que foi tratada no lançamento, que é a decadência. Então, o senhor acompanha a doutora Letícia? Isso. Doutora, vamos colocar aqui, vamos ordenar aqui as coisas. Doutora Letícia, o seu conhecimento é integral, é parcial para abarcar a decadência, como o Paulo falou. A gente pode colocar em votação o processo inteiro, sem separar conhecimento. O que você acha, doutor João? Está sem microfone. Você me permite, doutora Letícia?
Eu entendi muito bem o seu raciocínio do Dr. Paulo. A questão controversa aqui no conhecimento é singela. A divergência, eu entendo que eu não posso apreciar a decadência da matéria que eu não conheci pela concomitância. O doutor Paulo, e me parece que a doutora Letícia e também o doutor Wesley, eles entendem que a decadência pode ser conhecida como uma matéria autônoma, que ela não estaria concomitante. É só esse que é o ponto. Eu entendo que o voto da doutora Letícia quanto ao conhecimento não é o conhecimento integral do recurso, se me permite, doutora Letícia. Porque a senhora não conhece da matéria realmente concomitante, que é a compensação. A senhora não está liquidando aqui e extinguindo o débito pela compensação. Ela está discutindo a existência do débito em razão da decadência. São situações diferentes. Então, o voto da senhora é igual ao do Paulo. Está certinho. Quanto à compensação, a senhora não conhece. Obrigada, doutor João. Exatamente. Ele, no recurso, que eu li todos os pontos que ele explanou no recurso, ele entra na questão né, e ele insiste que estaríamos violando se julgar diferente. A questão não é essa. Eu nem tenho a decisão judicial aqui, eu nem tenho processo judicial no processo. É uma sentença de primeira instância. Então, é exatamente isso. É um conhecimento parcial, só que o João tem um entendimento de que a decadência não é uma matéria a ser conhecida. A minha divergência, doutora Sheila, para ficar claro, eu concordo com a doutora Letícia, do conhecimento parcial, eu também não conheço da compensação. E aí está a minha divergência, eu não conheço da decadência em relação aos valores de glosa. De glosa de compensação. Ou seja, eu não conheço a decadência em relação a isso, é só isso. É um conhecimento parcial e um pouco maior extensão, né, no seu caso. Que inclui a decadência. Em menor extensão, eu conheço menos. Que aí a gente vai tirar do conhecimento a decadência, no seu caso. A decadência dessa rubrica, se for o caso. Então, o doutor João foi um conhecimento parcial, excluindo a decadência, né, no conhecimento dele. Doutor Wesley, a senhora acompanha, doutora Letícia, correto? Doutor Paulo, da forma como foi explicado agora, a senhora acompanha? Acompanho. Tá. Doutora Fernanda? Acompanho. Com quem? A doutora Letícia. Letícia. Doutora Cláudia? Acompanho a relatora. Doutor Maurício? Também acompanho a relatora, senhora presidente. Eu acompanho a divergência. Então, a questão da decadência vai ser apreciada em relação na hora que a gente for enfrentar a questão. A doutora Letícia está dando provimento em relação à decadência, tanto para as rubricas que não são de compensação, quanto para as de compensação, não é isso, doutora? Está dando provimento na parte conhecida. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Então, eu vou abrir divergência nos termos já dos pronunciamentos aqui, entendendo que o auto de infração está integralmente decaído. A doutora Letícia está dando provimento. Ah, tá, desculpa. O voto do conhecimento é esse mesmo. Que então, divergiu foi só o conhecimento. No mérito, eu acompanho, então, No mérito, ela está dando provimento. Eu vou acompanhar a relatora. Doutor Paulo? Acompanho a relatora. Doutora Fernanda? Acompanho a relatora. Doutora Cláudia? Acompanho a relatora. Doutor Maurício? Também acompanho, senhora presidente. Também acompanho a relatora. Então, vamos ver aqui. Só lembrando que não é mérito, né, Sheila? Não, não é. Acordam os membros do colegiado em relação ao conhecimento, né? Por maioria de votos. Vamos lá. Em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante à ação judicial relativa à glosa de compensação indevida. Conhecidos os conselheiros, não é isso? Isso. Conhecidos os conselheiros. João Maurício. E Sheila. Que não conheceram
Que não conheceram a decadência relativa à glosa de compensação. Da alegação de decadência? Alegação de decadência. Decadência Relativa à matéria concomitante. relativa à matéria concomitante. Agora eu tenho que colocar no mérito, né? Mérito. Não, não é mérito, não é no mérito. E, por unanimidade de votos, reconhecer a decadência. Reconhecer a decadência na saúde. Tem que dar provimento, né? Por unanimidade. Dar provimento para reconhecer a decadência. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante à ação judicial, relativa à glosa de compensação indevida. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Sheilares Cartacho Gomes, que não conheceram da alegação de decadência relativa à matéria concomitante, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Certo? Que não conheceram, vírgula, também, vírgula, porque senão fica parecendo que a gente não só não conheceram, conheceu disso. Ah, tá, é verdade, vírgula, também, não conheceram, vírgula, também, vírgula, da alegação, tá, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Ô, Sheila, em dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência. Para reconhecer a decadência. Do lançamento, isso. E as outras matérias do recurso, a gente nem precisa apreciar, né? Multa e tudo mais. Do lançamento. Unanimidade de votos em dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência do crédito lançado ou do lançamento? Lançamento. Lançamento. Ok. Sustentação oral. Doutor Paulo, aqui só tem o RG. O senhor é só o RG mesmo ou tem o AB? Só RG mesmo. Só RG, né? Deixa eu conferir o RG. Fez sustentação oral, Paulo Roberto Zavascki, né? Zavascki, é. Ismânia, RG 37-823-5370, São Paulo. Exatamente. Certo? Exato. Doutor, obrigada pela participação. Muito obrigado. Um bom dia para vocês. Bom dia. Tchau, tchau. E é um intervalozinho agora? Eu acho que são 10h20, né? Uhum. Aí a gente retoma sem as sustentações, aí acho que vai mais breve. Vai sim. 15, a gente quantos minutos? 10 minutos? 10 minutos, tá bom. Para a gravação, né? Vamos interromper a gravação, Isaías, por favor?